uma mensageira veloz correu até ti, e ainda respirando pesadamente, ela falou, e sua fala estava misturada com medo. Honrada era, das deusas mais excelentes até agora, tua sou eu, todas as coisas são tuas, e tu te assentas como autêntica rainha do Olimpo, e não tememos nenhuma outra mão feminina. E tu, ó rainha, saberás quem é a causa de tua ira. Leto está desfazendo seu cinto dentro da ilha. Todas as outras a rejeitaram e não a receberam. Mas Astéria a chamou pelo nome enquanto ela passava. Astéria, aquela escória maligna do mar. Tu mesma sabes. Mas, querida senhora, pois tu podes defender teus servos que pisam a terra a teu mando. Hino 4 a Delos, Calímaco. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico e estou aqui para trazer mais um conteúdo relacionado à mitologia grega. E esse conteúdo é um conteúdo especial que vamos ter 3 episódios que dizem respeito ao séquito da deusa Hera, né? Esse conteúdo ele comenta, ele fala, eu pesquisei em cima de 3 divindades que têm uma presença bem frequente e bem forte no mito de Hera. Como eu fiz também em outros momentos daqui do conteúdo do canal, eu pensei em termos de importância em relação à maneira como esses personagens eles são citados. Mas confesso que foi difícil, inclusive, dizer qual seria a menos importante e a mais importante. Pensei em termos de um aspecto mais alegórico para o menos alegórico, mas também não se encaixa muito, porque todas as 3 divindades praticamente estão relacionadas à questão do alegorismo na mitologia, mas observando as fontes que eu tinha que eu consegui pesquisar, que eu consegui encontrar, então foi esse o momento em que eu estabeleci aqueles personagens que eu iria falar no começo, na metade e depois o último conteúdo, que eu considero o conteúdo mais denso e mais, de uma certa forma, mais dramático, né? Mas posso dizer perfeitamente que esse primeiro personagem que eu vou trazer hoje aqui, ele em nada perde em qualidade dentro do mito em relação à importância que esse personagem tem em relação à deusa Hera, tá? Bem, então esse conteúdo ele vai comentar sobre 3 divindades, como eu falei quase agora. Então a primeira divindade que a gente vai observar aqui, que a gente vai ler e entender um pouco e ver a presença dela no mito de Hera, é a deusa Íris. O segundo episódio eu vou pontuar sobre a deusa Hebe, que é uma filha de Hera com Zeus. E por último, Ilítia, que também é uma filha de Hera com Zeus, né, o grande deus do Olimpo. Então a gente vai hoje pontuar esse aspecto em primeiro lugar. Não vou fazer qualquer tipo de intersecção em relação a esses personagens, né? Então cada uma delas tem uma participação no mito de Hera de modo muito específico. E a gente vai avançar em relação a esses assuntos a partir de agora, tá? E como eu disse também no outro conteúdo, depois desses 3 conteúdos eu vou comentar sobre a questão do casamento, que é uma situação, que é um episódio, uma situação sociocultural que na antiguidade grega estava relacionada diretamente com a divindade, com a deusa Hera. Quero deixar aqui então um abraço para quem está chegando no canal, que se você foi chamado, né, se houve uma indicação do YouTube para com que você acompanhe o canal, seja muito bem-vindo, prazer contar com a sua presença aqui. Se você não for inscrito, vou pedir que você se inscreva no canal, que você
ative as notificações, dê o seu like e, se for possível, se você sentir que você conhece alguém que você pode apresentar o canal para mais alguém, vai ser muito importante para com que haja um impulsionamento do nosso conteúdo aqui, tá bom? Bom, então assim, eu vou comentar sobre a deusa Íris. Íris é um personagem assim complexo e, de uma certa maneira, a construção do personagem da Íris, nessa construção, ela é muito associada num certo momento, a ser uma mensageira, ora de Zeus, ora de Hera. Assim como em algum momento podem acreditar, Apolo, até na própria Ilíada, ele serve de uma espécie de mensageiro para as divindades, inclusive por Hera. No caso da Ilíada, Íris é bem presente em episódios de grande importância dentro do poema, praticamente todos sendo relacionados a Zeus. Zeus sempre mandando Íris fazer alguma coisa. Episódios super importantes. Depois, em escritos posteriores, então aí surge de fato Íris sendo uma espécie de arauto, né? Sendo uma espécie de mensageira direta da deusa Hera e das suas vontades, das suas determinações. Na verdade, assim, a história de Íris, ela está relacionada a divindades primordiais, né? É filha de Talmas e Electra, que são divindades primordiais. Ela chega a fazer parte do grupo das divindades oceânicas, né? A etimologia de Talmas, o pai dela, quer dizer o maravilhoso. Electra é uma divindade de fato primordial. E Íris chega a ser irmã das Arpias, só que são divindades que são relacionadas a monstruosidades. Só que, diferentemente das Arpias, que são esses seres monstruosos, Íris era considerada e era tida e representada como uma deusa belíssima, né? Em alguns textos chega a ser chamada da deusa mais bela. Então, a parte da etimologia dela, Eiris no grego quer dizer mensageira, então é um nome óbvio, né? Então, assim, por aquilo que ela estava sendo associada, e segundo alguns estudiosos, era fácil pensar em termos de mensagem que Íris estava trazendo, porque a Península Grega sempre muito em contato com o mar, obviamente, né? Então, quando se via o arco-íris, né? Porque ela é a deusa do arco-íris, né? Então, quando se via aquele contato do arco-íris entre as nuvens e o mar, alguns autores antigos diziam que era naquele momento que Íris tirava a água do mar e provocava a chuva. Em outros momentos, aquele arco do arco-íris que ela provocava era exatamente o momento em que ela chegava à Terra para realizar algum tipo de atividade, algum tipo de mando, de pedido, de solicitação que algum deus, no caso ou Zeus ou Hera, poderiam estar exigindo dela, tá? Então, assim, ela era uma divindade que era representada com asas douradas, né? Então ela está sempre usando um cajado, que é o cajado do arauto. No grego é o kerekeion, que é esse nome, né? Que é o cajado do arauto. O arauto era aquela figura que ele ia à frente da mensagem do rei, né? Então, por exemplo, Taltíbio, ele é um arauto no lado dos gregos quando acontece a Guerra de Troia. E também em muitos momentos ela é representada com um vaso. Em alguns momentos, Hebe e ela acabam se confundindo, porque também em vários episódios era Íris que servia aos deuses no Olimpo. E aí ela usava aquele vaso, o nome do vaso que é oinókoi. Então esse objeto está sempre associado a ela. E em muitas representações sempre aparece Íris portando esse vaso ou em pinturas. Nenhuma estátua sobreviveu na modernidade em relação a Íris. Infelizmente a gente não tem, pelo menos até onde a gente conhece, pelo que foi encontrado,
nada foi observado ou descoberto em relação à estatuária, em relação à deusa, né? Ela curiosamente, ela é uma deusa virgem, assim como a deusa Atena, mas ao lado disso, ela é tida como esposa de Zéfiro, que é o vento oeste. Desse relacionamento com Zéfiro, ela vai ser tida como mãe de Potos, que é o desejo, e é uma espécie de hipóstase de Eros, tá? Bom, então assim, tem vários episódios, e aqui eu vou pontuar os episódios nos quais ela está relacionada. Ela não é comentada na Odisseia, por exemplo. Na Ilíada, ela é comentada em cerca de 12 episódios, se não estou enganado, tá? E episódios muito importantes em relação ao mito. Depois ela é citada também por Ovídio nas Metamorfoses e chega a ser comentada também por Virgílio na Eneida. Mas eu vou comentar apenas os aspectos em que ela é citada, que os eventos são encontrados na Ilíada, tá? Não vou fazer qualquer outro tipo de leitura em relação à presença da divindade. Em alguns momentos, no mesmo canto, existem duas situações que estão sendo faladas em relação a ela, e aí eu vou considerar, obviamente, o único canto, e em alguns momentos essas duas chamadas, essas duas presenças de Íris estão bem interligadas, então não tem necessidade de estar dando um tamanho maior do que de fato é interessante que seja pontuada a presença da deusa, né? O primeiro momento em que Íris faz sua apresentação na Ilíada é no segundo canto, quando ela assume a figura de um filho de Príamo, que é o Polítes, e ali ela chega até ele. Os gregos estavam todos se posicionando diante das muralhas, né? É o primeiro momento de encontro e de uma possibilidade de confronto, que a primeira batalha iria se desenrolar ali. Então ela se apresenta nesse formato de um filho do próprio Príamo, e ela orienta ele, inclusive isso foi orientada por Zeus, tá? Ela foi encaminhada por Zeus. Ali ela vai orientar Príamo, e Heitor estava do lado, para com que, assim como os gregos tinham disposto os seus comandantes de maneira organizada, que Príamo fizesse o mesmo, e aí ele vai obviamente chamar Heitor, porque Heitor é considerado o baluarte dos troianos, para com que os troianos e seus aliados também se dispusessem de uma maneira organizada na frente dos gregos. Então, essa ideia organizativa de que talvez também fosse pensado em termos de uma apresentação e de um impacto na figura dos gregos, ainda que os gregos possivelmente eles estivessem em número muito maior, mas essa maneira organizada é Íris, a partir de um pedido de Zeus, em que ela descesse e orientasse Príamo. E aí Heitor vai fazer isso. Na verdade, se a gente observar o segundo canto da Ilíada, a gente vai ver essa organização. A segunda presença de Íris já é no canto terceiro. Ela assume uma figura da filha mais bela de Príamo, que é a Laódice, e ela vai até Helena, e lá ela diz assim, que ela induz Helena a se aproximar do momento, do local em que Príamo e a sua corte estavam observando do alto das muralhas, para com que ela pudesse também se aproximar ali. Então, inclusive, isso vai acontecer. Helena sai de onde estava, e tem uma cena que é muito, muito interessante, muito tocante, quando Príamo vê ela se aproximando e diz assim: vem cá, minha filha, fica aqui do meu lado, né? E ela, inclusive, quando ela chega ao lado de Príamo, Príamo começa a perguntar quem era quem, porque ele ficava vendo a movimentação dos guerreiros gregos, e ele fica perguntando assim: quem é aquele, quem é esse, quem é, e tal. E é Helena que vai dar as explicações de quem eram aqueles líderes que estavam todos ali. E ela foi instigada para fazer isso e chegar ao lado do sogro, né, que é o Príamo, a partir de uma solicitação de Íris, que estava metamorfoseada na figura de Laódice. O terceiro momento em que Íris tem a participação na Ilíada
é quando ela socorre Afrodite, quando Afrodite foi ferida no pulso pelo herói Diomedes. Diomedes era um rolo compressor, né? Ele não respeitava dentro dos combates absolutamente ninguém que ele considerasse inimigo. Ele chega a atingir o Ares, né? Só que quando ele atinge Afrodite é porque Afrodite estava tentando proteger Enéas, que era um filho dela, que estava lutando. E aí ela viu que havia a possibilidade de Diomedes encontrar Enéas e ia dar morte para Enéas, porque a disparidade era muito grande, e ela se interpôs. E Diomedes lançou uma lança contra ela, e essa lança acertou no pulso. Quando Afrodite foi ferida, foi exatamente Íris que pediu a Ares que cedesse o carro dele para com que colocasse a deusa, e a partir daí ela fosse levada para ser cuidada no Monte Olimpo. Então essa é a terceira presença dela. Isso está no canto quinto da Ilíada. Um outro momento muito curioso, né, em que, bom, a gente sabe que o pensamento dos gregos era que havia um intercâmbio muito grande entre mortais e deuses, né, seres divinos. E Atena e Hera estavam com sangue nos olhos contra os troianos, por conta daquela história lá de Paris, daquele dito concurso, né, que deu muito ruim para elas duas, só que elas acabaram se tornando inimigas figadais dos troianos. E num certo momento, lá no canto oitavo, as duas deusas elas estavam se preparando para entrar nos combates, e Zeus viu de longe e chamou Íris e disse assim: vá até aquela dupla ali e diga que elas voltem e não se metam no meio dos combates, né? Isso aí ninguém vai interferir. Ainda que em alguns momentos, e depois lá no final do poema, Zeus vai liberar geral, mas tem um certo momento que ele tenta controlar, inclusive ameaçando de jogar no Tártaro quem se metesse a entrar sem autorização dele no campo de batalha. Isso está no canto oitavo. Há um outro momento que também é super importante, em que ela não se metamorfoseia. Ela aparece diretamente a Heitor, antes, numa preparação de combate. Zeus iria proporcionar para os troianos um aumento de força e de poder muito grande, porque nos planos de Zeus estava para com que acontecesse isso, justificar que os gregos sofressem cada vez mais, para com que no momento adequado Aquiles pudesse entrar e fazer toda a diferença. Porque foi um pedido de Tétis que Zeus proporcionasse para Aquiles uma reparação à altura daquilo que Aquiles sofreu do próprio Agamenon. Só que Agamenon era um guerreiro super valoroso, e Íris chegou para Heitor e disse assim: não entre em combate com ele agora, vai acontecer dele ser ferido, tá? E quando você perceber que ele vai ser ferido, aí você entra. Esse é o momento de você entrar. E o grande Zeus vai te dar ardor guerreiro para com que você bote os gregos para correr. A própria Íris falou isso pro baluarte dos troianos. E Heitor escutou e ficou esperando exatamente o momento adequado, e de fato aconteceu isso, e Heitor tocou terror no campo dos gregos. Há um momento agora que, diferentemente da indicada por Zeus, Íris foi indicada por Hera para com que chegasse até Poseidon, porque Poseidon queria também entrar no campo de batalha ao lado dos gregos contra os troianos, porque Poseidon também era uma outra divindade que tinha ódio aos troianos. E Hera, vendo que Poseidon ia entrar no campo de batalha, chama Íris para com que Íris dissesse para ele que ele não entrasse, porque havia determinação de Zeus que nenhum deus podia interferir no campo de batalha. E Hera, de longe, vendo que Poseidon ia entrar no campo de batalha, manda Íris até lá para dizer que não entrasse, que atendesse o pedido do irmão todo-poderoso. E Poseidon, mesmo a contragosto, acabou aceitando a orientação que Íris e o pedido que Hera tinha feito para com que ele não interferisse, não entrasse no campo de batalha.
No canto 18, depois da morte de Patroclo, né, Aquiles se entregou ao desespero, à tristeza, ao choro, né, ao ódio, tudo misturado, e ele acabou esquecendo de dar um destino ao corpo de Patroclo, ao corpo do primo, né? O corpo ficou ali, ele não sabia direito o que fazer, só que mediante os ritos que eram característicos do período, para com que era assim que era entendido, para com que a alma pudesse ir até o mundo dos mortos, esse corpo tinha que ser cuidado, tratado e devidamente ser dado as honras. Aquiles ficou tão desesperado com a situação da morte do primo que acabou esquecendo, ele deu vazão ao ódio dele num certo momento, mas é aquela história, né? Ele acabou indo para uma área e acabou esquecendo outra. O mais importante era dar ao primo, a dar ao grande herói Patroclo, as honras divinas. E aí foi Hera também que pediu para com que Íris fosse até Aquiles, para com que Aquiles cumprisse o ritual necessário para com que a alma de Patroclo pudesse chegar até o mundo dos mortos, o eidolon dele, né? Que num certo momento também aqui no nosso conto de mitologia grega eu farei essas observações. Esses dois momentos que eu quero comentar aqui agora, que são os dois últimos momentos que na Ilíada pontua a presença de Íris, são dois momentos muito dramáticos, né? Quando acontece a morte de Patroclo e Aquiles acaba encontrando o autor da morte de Patroclo, que é o herói Heitor, e que aconteceu em combate singular, não houve nada de errado, só que Aquiles estava transtornado, né? E num certo momento do combate, ele mata Heitor e ele amarra o corpo de Heitor na biga dele. Ninguém nunca tinha visto isso, na verdade. É a primeira vez que é comentado no mito que um inimigo faz isso ao corpo do outro. Então ele amarra o cadáver de Heitor pelos pés, amarra na biga e ele ficava dando voltas com o corpo numa tentativa de dar vazão ao ódio, à raiva, à tristeza, à angústia que ele estava sentindo, né? Os deuses ficaram apavorados com aquilo. Os próprios deuses nunca tinham visto tanto ódio, né? Zeus pede a Íris para que vá procurar Tétis, para com que Tétis amolecesse o coração do filho, para com que aquele corpo fosse dado a devido respeito, né? Era um inimigo que tinha combatido, que tinha vencido o primo de Aquiles. Aquiles, por sua vez, mata ele. Inclusive, no momento do último confronto que os dois têm, Heitor tenta dizer que caso acontecesse a morte dele ou a morte de Aquiles, eles iam cuidar com respeito em relação ao corpo um do outro. E Aquiles, ele disse que se ele fosse, a sorte dele é que se ele fosse um abutre, ele próprio comeria a carne do inimigo. Então, assim, nunca ninguém tinha visto isso. Então, Íris foi encaminhada, foi enviada até o mar, né, porque Tétis era uma deusa marinha, para com que fosse até o local onde o filho estava, para demover ele, para com que o corpo de Heitor fosse cuidado, né, fosse dado as devidas honras, porque de fato Heitor era um herói que merecia todas as honras. Heitor é um personagem que é magnífico, né? Então, assim, ele é um bom filho, ele é um bom pai, ele é um bom camarada, ele é um bom guerreiro, enfim. Então era muito injusto que estivesse acontecendo aquilo com o corpo dele, né? E finalmente o último episódio que a gente vai encontrar a ação de Íris é quando ela também é enviada por Zeus até Príamo, para com que Príamo chegasse com segurança até a tenda de Aquiles. Então, Príamo iria sair do seu palácio para chegar até Aquiles, para também tentar demover Aquiles para entregar o corpo do filho, né? Porque o corpo de Heitor era o filho querido. Aparentemente a gente observa que ele tinha uma atenção muito grande pelo filho, né? E Príamo ficou com medo, né, da história, porque Aquiles era um ser incontrolável. E Íris diz que ele não temesse, porque no trajeto da saída do palácio até a chegada
das tendas de Aquiles, ele iria ser levado por Hermes, que é um outro mensageiro, um mensageiro específico de Zeus. E isso aconteceu, né? Então o encontro, no final praticamente da Ilíada, é um encontro muito tocante, em que um pai chega para o assassino do seu filho para pedir que o corpo fosse devolvido, né? E ali o encontro dos inimigos acaba num momento muito emotivo, né? Então os dois choram, né? Cada um lembrando as suas perdas, até que depois da situação, então Aquiles permite que o corpo de Heitor fosse levado até a cidade de Troia, para com que ali fosse dada a ele as honras devidas, também para com que o eidolon dele, a alma dele, pudesse seguir para o mundo dos mortos. Bom, então essas citações em relação a Íris, elas são muito importantes em relação, como se observou, ela está situada em elementos bem focais, bem importantes e dramáticos dentro do poema da Ilíada. Como eu disse, eu poderia aqui comentar outras situações que ela está sendo citada, seja em poetas posteriores, como as Metamorfoses e a própria Eneida, mas eu preferi comentar aqui na Ilíada, porque a Ilíada é o poema mais importante da antiguidade. Então, dá para perfeitamente perceber a importância dessa divindade que os poetas depois, os poetas menos não tão recuados, né, em comparação a Homero, caso ele tenha existido, para se perceber de fato que era uma divindade importante e que no decorrer da evolução do mito dela, ela vai ser praticamente associada à deusa Hera, a rainha do Olimpo. Bom, então nós estamos terminando aqui esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, quer dizer que gostou do conteúdo. É um prazer contar com a sua presença. E se você não for inscrito, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, ative as notificações, porque cada vez que eu postar um novo conteúdo, você vai ser avisado. E se for possível, apresente o conteúdo para algum amigos que você sabe que gosta do conteúdo de mitologia grega. Para mim vai ser um prazer poder contar com a presença de todos. Então o próximo conteúdo que eu vou postar vai ser sobre a deusa Hebe, a deusa da juventude, uma filha querida de Hera e de Zeus, e que era a copeira dos Olímpicos, e que vai ser substituída. Eu já tinha comentado isso num conteúdo sobre o Ganimedes, que é o amor homoafetivo de Zeus. Ela vai ser substituída nessa ação, até porque também ela vai casar com o grande inimigo de Hera, que é o herói Heracles, depois da sua apoteose. Mas isso é um outro momento, é um outro conteúdo, e a gente vai chegar lá. Vou deixar aqui um forte abraço para todos e até o nosso próximo conteúdo. Perguntem, tirem suas dúvidas, deixem algum tipo de registro no canal, também vai ser de grande importância para o canal Mitologia Grega de A a Z. Um forte abraço e até breve.